E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5. Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Essa semana, né, como eu prometi, a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu com essa conquista da Terra Prometida. Só que essa semana eu quero dedicar um pouquinho para a história, um pouco antes, né, os preparativos para conseguir esse início dessa conquista. Então, antes, eu preciso falar para vocês que Moisés, ele não vai participar dessa conquista. Aconteceu de que Deus quis que ele não fosse mais por conta de uma situação em específico. Acabou que, assim, Moisés ele acabou tendo uma certa desobediência em um determinado momento. E aí Deus meio que puniu ele por conta disso e não permitiu que ele entrasse na Terra Prometida. E Moisés ele vai morrer em um monte chamado Planícies de Moabe. E lá Deus vai mostrar para Moisés toda a terra. E Moisés vai ver toda a terra, tipo assim, por inteiro, assim, naquele monte. Ele vai conseguir visualizar tudo muito bem. E ele vai, tipo, até pedir para Deus, né, que deixe ele entrar, mas Deus não volta na sua palavra. E Moisés, ele vai acabar morrendo ali. E antes disso, ele deixa o comando do povo nas mãos do tal do Oséias. Bom, o Oséias, ele vai ter um nome diferente agora. Ele vai se chamar Josué. E Josué, ele que vai liderar o povo agora, a partir de em diante. A gente vai falar mais sobre o Josué. Moisés ficou só, né, para tirar o povo do Egito. E agora, para a Terra Prometida, a gente vai ter o tal do Josué. O Josué, ele vai ser o nosso novo personagem aqui na história, um dos personagens principais. Ele é um guerreiro também. E vai liderar o povo nessa travessia rumo à Terra Prometida. Então, depois que Moisés morre nesse monte, a gente vai ter um novo líder chamado Josué. Então, Josué vai ficar no lugar de Moisés, e ele que vai começar a mexer os pauzinhos para começar a liderar o povo. Ele é bem inteligente, só que ele vai sentir um pouco de medo, porque até então Moisés, ele que comandava todo esse povo, então para ele era um pouco complicado, porque as pessoas depositavam a fé em Moisés, e agora tinham que depositar a fé nele, então ele tinha um pouco de, assim, falta um pouquinho de coragem nele. E tanto que a famosa frase, seja forte, corajoso, foi a frase que Deus disse a Josué na hora de conquistar essa Terra Prometida. Então, a gente vai ter toda essa história, né, da passagem da liderança do Moisés para Josué, que vai ser até que bem tranquilo, assim, né, o pessoal vai acabar aceitando. E Josué, ele vai começar os preparativos para atravessar o Rio Jordão. Por quê? Para chegar à Terra de Canaã, tinha um rio, o tal do Rio Jordão, ele era meio lamacento e tudo. E aí, esse Rio Jordão, eles precisavam atravessar, só que pensa, era a mesma situação do Mar Vermelho. Como que vai passar esse tanto de gente por esse rio assim, né? Era meio complicado. Então eles começaram os preparativos, tudo. E aí Josué falou assim pra eles, olha, gente, comecem a juntar alimentos para 3 dias, que a gente vai começar a se movimentar para chegar à terra de Canaã. Só que aí, antes disso, ele mandou 2 espiões pra espionar, tipo, a terra, pra ver, tipo assim, como que eles iriam fazer pra entrar em Jericó. Que a primeira terra que a gente vai ver vai ser Jericó. Então, vai ser o seguinte. Assim que eles tomam essa decisão de começar a atacar as outras terras, ele vai começar pela cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, ela é conhecida pela tal da muralha de Jericó. E era uma muralha muito grande. E eles estavam pensando, gente, como a gente vai conseguir atacar esse povo
com essa muralha gigantesca, a gente vai bater de cara com essa muralha e vamos morrer. Então Moisés ficou pra trás. Josué, ele vai falar pra 2 espiões, né, irem investigar como que, se tem alguma abertura, de alguma maneira, como que eles poderiam entrar por aquela muralha. E aí, eles vão ficar lá por um tempo, tudo, e vão acabar sendo descobertos, porque as pessoas já estavam de olho naquele povo e percebendo que aquele povo tava querendo catar a terra deles, sabe? E eles eram meio que, não eram de lá, né? Eles eram espiões, e assim que foram descobertos, eles tiveram que fugir. E eles contaram com a ajuda de uma mulher chamada Raabe, que assim, ela acabou recebendo esses 2 na casa dela, e ela mentiu. Ela era uma prostituta. E ela mentiu para que eles conseguissem fugir. Ela escondeu eles na casa dela. E falou pro rei, tipo assim, olha, eu não sabia que eles eram espiões. E eles acabaram fugindo pelo portão antes do anoitecer, assim, eles fugiram, sendo que eles estavam na casa dela. E aí ela escondeu eles lá, eles ficaram procurando esses espiões, não encontraram, lógico, estava na casa dela. E aí depois ela ajudou, a casa dela, gente, fazia meio que parte da muralha ali, sabe? Tava bem coladinho com a muralha, tava meio que como se fosse uma janela. E eles conseguiram escapar pela janela da casa dela. E aí, ela ajudou eles, né, a não serem mortos, pegos. E ajudou eles a fugir pela muralha, né, através da casa dela. Mas ela pediu um favor em troca. Ela pediu que o dia que eles fossem atacar a terra de Jericó, não permitisse que a família dela morresse. E eles falaram assim, olha, amarre uma corda vermelha na sua janela. O dia que a gente for atacar, todas as pessoas que estiverem aqui na sua casa e essa corda estiver amarrada na janela, a gente não vai atacar essa casa. E eles já deixariam avisados para todos as pessoas, né? Porque tinha muitos soldados, né? Então, eles já deixaram avisados as pessoas. Depois, esse foi o tratado deles. Ela permitiu que eles fossem embora, né? Teve fé até. E permitiu que eles se escondessem na casa dela em troca do favor de ela sobreviver, porque ela queria muito sobreviver. E ela ajudou eles a fugir, eles foram embora, e assim, eles nunca esqueceram esse favor que essa mulher fez, porque ela foi muito corajosa. A Raabe foi muito corajosa porque assim, ela já era uma prostituta, então ela já era bem menosprezada assim pela sociedade em forma geral. E quando ela ajudou eles, ela provou que ela tinha uma coragem, uma força. Então, também depois a gente vai ver que ela também se converte, ela vai pra terra deles e tudo, e ela fica bem, bem forte na fé dela. Porque, assim, não era nada fácil a vida dela, sabe? Então, depois que eles conseguem fugir, eles voltam pra terra e contam sobre como que era essa muralha, quais os pontos fracos da cidade, como que era, como que as pessoas viviam, tudo, e que eles estavam em alerta. E contaram também sobre essa tal dessa Raabe, que era uma mulher muito corajosa, né, muito forte até, porque ela poderia ter sido morta, gente. E com essa história de hoje, né, eu iria prosseguir, só que a história a seguir a gente vai falar sobre a travessia do povo do Rio Jordão, que vai ser uma travessia até que bem legal, assim, e eu quero deixar isso pra uma aula só. Então a gente vai parar por aqui essa semana, na parte da história, mas o que eu quero passar pra vocês é que a gente precisa, muitas vezes, agir como a Raabe. Lembra que semana passada eu falei que a gente, muitas vezes, não olha as coisas com um olhar positivo? Raabe não conhecia Deus. Raabe tinha outros deuses, mas ela teve fé de que eles iriam salvar ela, sabe? E ela marcou a janela dela com aquela corda e teve fé de que tudo iria dar certo e que ela iria ser salva. E ela teve muita fé nesse momento e ela conseguiu olhar para as coisas positivas, para as coisas boas. E realmente, gente, quando a muralha caiu,
caiu toda a muralha, menos a parte onde Raabe estava, a parte onde ela morava, sabe? De repente, se ela não tivesse deixado a corda, de repente, se ela não tivesse acreditado, se ela não tivesse tido um olhar positivo, não tivesse crido em Deus, ela não teria sido salva. A parte da muralha dela também iria cair. Então, porque como eu disse pra vocês, a casa dela era grudadinha assim com a muralha, fazia parte da muralha. E a muralha caiu, gente. A gente vai ver mais pra frente que a muralha vai cair. Mas a parte onde ela morava, não. Porque ela teve muita coragem, ela teve muita fé. E é isso que eu queria passar pra vocês. Que a gente, mais uma vez, que a gente precisa ter um olhar mais focado naquilo de bom que Deus promete pra nós. E a gente precisa ser forte e corajoso em muitos momentos da nossa vida e olhar para as coisas de uma forma mais pura, mais com os olhos de Deus. E Raabe, ela nos mostra uma forma de como fazer isso, sabe? E uma coisa que a gente pode aprender com ela é que ela conseguiu enxergar naqueles 2 espiões um pouquinho de Deus. Porque Josué, ele não mandou qualquer espião assim, ai, vem aqui vocês e vamos lá. Não, ele mandou os melhores, ele mandou as pessoas que ele confiava. Então, a gente também precisa passar para as pessoas um pouquinho de Deus. Eu tenho certeza que a Raabe, ela conseguiu enxergar naqueles 2 homens um pouquinho de Deus, um pouquinho de como é servir a Deus, sabe? Porque eles estavam ali arriscando a vida deles para um bem maior, né? Em prol de da fé deles, de que Deus iria trazer a conquista da terra prometida. Então, a Raabe olhou para aqueles 2 homens e viu um pouquinho de Deus. E a gente também precisa transmitir isso para outras pessoas. A gente precisa transmitir também para as pessoas um pouquinho de Deus, porque Raabe não conhecia Deus. E ela conseguiu sentir um pouquinho dele, e ela conseguiu confiar neles, porque viu, enxergou através da vida deles como que era servir a um Deus maravilhoso, um Deus que está com a gente a todos os momentos e que não falha, e que nos abraça e que nos ama sempre que a gente precisar, que nos livra de todo o mal. Então, essa foi a palavra da semana. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. E agora vamos para as nossas atividades. Como atividade da semana, eu vou deixar linkado para vocês aqui nos cards uma historinha em desenho sobre como que foi esse processo, né, dos espiões e da Raabe. Porque ela vai contar, tipo, de uma forma bem ilustrativa pra vocês como que aconteceu, tudo bem bonitinho. É um vídeo bem curtinho, só que eu quero que vocês assistam pra vocês conseguirem entender como que foi, né, como que aconteceu. Porque às vezes eu contando assim pra vocês, não dá pra imaginar como que é, né, como que foi essa parte da vida da Raabe, da história dela e da questão dos espiões estarem lá e tudo mais. Então, essa foi a palavra da semana, a atividade. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Um beijo e até semana que vem, tá bom, pessoal? Tchauzinho!